Tenho visto uma outra atuação e eu gostaria de comentário teu, Rui. Antes de mais nada, saudar a ida a Brasília, né? Segundo ato nacional pela anulação do impeachment. Maior, mais diversificado, bastante faixas falando em golpe, né? E também a repercussão, né? Eu vi o Leonardo Boff, ele disse uma constatação óbvia, né? O impeachment pode ser anulado. E teve um outro líder que também deu esse tipo de manifestação, que o golpe, que o impeachment, né, poderia ser anulado. E alguém disse que diretas já, né? Anulado o impeachment, diretas já. Novas eleições, né? Mas eu acho que são manifestações, junto com aquela do dirigente importante do PT lá, que teria dito que seria tempo perdido, fugindo do foco, etc. Mas, de certa forma, eles ficaram um pouco incomodados, não é, com o ato, né? Eu, particularmente, o nosso pessoal que conseguiu participar do ato lá, nós ficamos muito satisfeitos. E até pelas manifestações de quem no ato estava, né? Se pudesse ser repetido esses atos aí, um por mês em cada capital aí das principais capitais, eu acho que a coisa tenderia a evoluir e bem, crescer esse movimento. A segunda questão é um breve comentário e uma saudação ao PCO, né? Eu tive a oportunidade de intervir no Congresso dizendo que os ventos nunca são favoráveis para quem não sabe onde quer chegar. E que não é o caso do PCO, né? Talvez aqueles partidos outros aí que estão todos batendo cabeça e não sabem, né? Talvez eles devessem se espelhar na direção clara, determinada e colocada em prática assim com muito afinco do PCO, né? E daí o crescimento do PCO, né? Eu vi assim bastante gente assim militância do PT seguindo a orientação do PCO e assim se ensaiando de repente a aderir ao PCO, né? Quer dizer, se há aqueles deputados só pensando naquilo na próxima na reeleição deles, tem um grande contingente de militantes de esquerda, PT em especial, que eles não estão satisfeitos com isso, né? Bem, agora a pergunta. Judiciário, né? O Luiz Fux, um dos 11 ministros, ele participou aí, dia desses, da preparação do 11º Congresso do Judiciário. E daí, ele disse o seguinte, olha, mais ou menos o sentido é esse, né? Pela deterioração da política brasileira, o único com credibilidade para levar o país a um porto seguro, o judiciário.
Um dia desses, o Fernando Brito, blog Tijolaço, ele que foi assessor do Brizola por 25 anos, ele disse que o perigo, né, não seria o Mourão, mas o Moro. O Moro, né? O Moro. Não é a ditadura militar, mas a ditadura do judiciário. Daí o Thompson Flores, presidente lá do 4ª Região, Porto Alegre, ele nem viu a condenação, o processo da condenação do Lula, 9 anos. Mas ele falou que era perfeito, o trabalho do Moro era sensacional e a decisão era irretocável. Essa semana, ontem, o presidente do Tribunal da 2ª Região, Rio de Janeiro, que é lá que está o Bretas, né? O Bretas, além de ter condenado à prisão perpétua lá o nosso herói Otton Pinheiro, né? Ele condenou o Sérgio Cabral a 45 anos de cadeia. O Bretas também deu uma entrevista no Jornal do Estado de São Paulo, de página inteira, e ele declarou assim que os olhos dele brilham quando ele tem a oportunidade de dar uma sentença de condenação por corrupção, né? O Batok, um dos grandes juristas criminais, aí, ele era defensor do Lula, também do Palocci, e ele achou isso um exagero, né? Diz que uma mulher matou o marido, esquartejou, fez picadinho e colocou na geladeira, 19 anos de cadeia. Agora, a corrupção, 45 anos. Então, há uma vontade muito grande de fazer esse teatro, né? E condenações, né, com essa dimensão. Muniz Bandeira, né, ele deu uma entrevista dizendo que juiz Moro e parte do Ministério Público, eles estariam, com as suas atuações, candidatando-se a heróis de Hollywood, né? Só finalizando, Jornal O Globo diz que de 891 juízes do Rio de Janeiro, somente um não estava extrapolando o teto do ganho salarial. Jornal O Estadão falou que 98% dos juízes de Minas também estavam extrapolando o teto de ganho salarial. E aqui em São Paulo, 97% do Ministério Público também estavam extrapolando o teto salarial. E finalizando, o Fux, né, falou que o único organismo, a única parte do poder brasileiro com credibilidade para levar o Brasil a um porto seguro seria o judiciário. Quer dizer, depois desses descalabros todos, dessas condenações todas sem provas, inclusive, rasgando a Constituição, o Código Penal, etc., ainda assim eles estão achando que, né, que eles seriam o único com credibilidade no Brasil para levar o país a um porto seguro. Um pouquinho de comentário dessa atuação dos juízes. Obrigado. O que eu acho interessante nesse caso aí é que
essa fase a que o Foucault se refere, de que os juízes teriam autoridade e tal, ela passou já. Porque a crise política ela foi absorvendo setores das instituições políticas gradativamente. Congresso Nacional, Executivo e tal. E o Judiciário foi sendo colocado como uma alternativa a esses setores do regime político. Só que com os últimos acontecimentos, com a divisão interna do Judiciário, com a briga interna, que reflete a divisão da burguesia, o Judiciário ficou comprometido também. Por isso que os militares se levantaram aí e falaram que se o Judiciário não agir, eles vão agir, né? Quer dizer, já num certo sentido estão indicando que o Judiciário não agiu, não está agindo e provavelmente não vai agir. O caso do Aécio Neves mostra que a possibilidade de que o Judiciário apareça como grande árbitro da política nacional está muito comprometida nesse momento. Daí a gravidade da crise institucional, né? A burguesia precisaria ter um dos três poderes para controlar a situação, manter a autoridade sobre o povo. Então, os deputados do Congresso Nacional são corruptos, mas aí vem o juiz, que é um ser do outro mundo, e corrige aquela coisa. O Executivo é tudo bandido, daí vem um juiz e bota um freio no Executivo. Isso aí já não está funcionando mais. Já entrou numa etapa de crise, né? Quando aparece a possibilidade do golpe militar, se a gente pensar, como é que se diz? O problema, a partir daí para trás, nós vamos entender o seguinte, que aquela ameaça surge porque os outros recursos, eles foram sendo esgotados. Já é um indício de que os outros recursos estão esgotados. Agora, uma coisa que a gente deve dizer também sobre o golpe militar é que, assim como o Judiciário, ele não é uma solução de nada. Não é porque as pessoas encontram uma solução para o problema que essa solução vai funcionar. Então, por exemplo, o Executivo dominado pelo PT precisaria ser atacado pela direita. O Congresso precisa ser atacado pela direita para levar adiante a política neoliberal. Aí o Judiciário aparece como solução. O Judiciário entra na jogada e não é uma solução. Aí os militares ameaçam entrar e serem eles a solução. Mas isso também não é uma solução de verdade. Na realidade, a tendência geral é que tudo isso vá simplesmente aprofundando e aumentando a crise e o caráter revolucionário da crise. Você vê o golpe, por exemplo. O golpe era para ser uma solução. Eu não sei se todo mundo que participa desse debate aqui tem essa consciência, mas eu vejo assim, até o golpe existia no Brasil, apesar da polarização dos coxinhas, um clima assim de beatitude política idiota. Parecia que a gente estava vivendo numa espécie de paraíso, todo mundo bestificado e feliz. Enquanto que a situação real da humanidade só caía. Aí o imperialismo teve a brilhante ideia de derrubar o governo do PT. E o país entrou numa polarização, num despertar de consciência, numa evolução política extraordinária. Um monte de gente que estava tomando conta lá da sua casa, cuidando do seu cachorro lá, de repente virou fera quando viu o golpe. Quer dizer, a solução foi uma solução que gerou um problema extraordinariamente grande. Agora, o país está polarizado, está dividido, está todo mundo de orelha em pé.
né? O imperialismo ele subverteu de tal maneira a situação política que ele despertou uma reação enorme. Bom, agora eles já passaram da solução, digamos assim, relativamente indolor para a solução dolorida. Forças Armadas. Vocês já imaginaram a intervenção das Forças Armadas, o que ia causar no Brasil? Isso pode levar o país a uma situação de guerra civil, sem muita dificuldade. Vocês vejam o caso da Venezuela. Não surpreende vocês que o imperialismo, depois de todas as tentativas violentíssimas de derrubar o governo, esteja agora completamente encurralado? Porque o imperialismo está muito encurralado. Saiu a notícia hoje, né? A gente pelo menos tem essas notícias para a gente ficar mais... para dar um pouquinho de satisfação moral, né? Que os governadores, os poucos governadores que foram eleitos pela oposição, se não jurarem pela Constituinte, não vão tomar posse. Muito bem, tem que jurar pela Constituinte, não é? Ou eles vão governar sobre a base do quê? Vamos esperar para ver se é todo mundo caçado, aí ficaria melhor ainda, né? Não jura e é caçado. Agora, como que... esse pessoal que está sendo caçado é o FHC, são os grandes políticos de direita da Venezuela. Por que eles estão numa situação como essa? É porque eles têm medo, foi isso que conteve também a tentativa de golpe de Estado nas ruas contra o Maduro, de que a população decida parar de atender o governo Maduro nessa política de chama eleição, chama constituinte e vá para cima desse pessoal. O país entraria numa situação de guerra civil, e nessa situação de guerra civil já não é que eles não tomariam posse quando eles são eleitos, eles seriam exterminados fisicamente dentro do país. É isso que ia acontecer. Então, quer dizer, muito cuidado, né? Quando você começa a remexer o vespeiro com as consequências do que você está fazendo. Agora, a beleza da política é isso aqui. A política, ela é um jogo, nos momentos críticos, que são os grandes momentos da política, de margens muito estreitas. É como se diz no xadrez, né? Você vai caminhando com jogadas forçadas, né? Não sei se o pessoal conhece, mas no xadrez tem uma situação em que um dos jogadores força o outro a jogar num determinado sentido porque ele fecha as alternativas favoráveis. Então o cara vai jogando, não é o que ele gostaria de fazer, mas ele é obrigado a fazer aquilo lá para não perder tudo. Então são jogadas forçadas. O golpe contra o PT é uma jogada forçada. Ninguém faria isso daí porque acha que seria uma solução ideal. É ou não é? Veja a situação em que está o país agora, uma situação caótica. Não há nenhum tipo de consenso, de centro de reagrupamento, nem nada. Eles vão jogando e a situação vai piorando. Agora, o que fazer? Se não tem executivo, não tem Congresso, não tem judiciário, tem as Forças Armadas. Por exemplo, hoje eu vi a notícia de que a Rota, essa semana, fez 2 exercícios, esse mês fez 2 exercícios em São Paulo, com quase 50% do efetivo dela nas ruas. Isso aí é óbvio que tudo isso daí é uma preparação do golpe militar, estão se organizando. Nós temos que continuar, nós temos que fazer essa discussão, ver se a gente consegue romper a barreira, né, de alienação que essas direções políticas, que a esquerda e tal, vem colocando aí.
Eu acho que... Eu não acho que nós temos que ser pessimistas. De jeito nenhum. Eu acho que nós temos que confiar na capacidade de resistência do povo brasileiro, dos trabalhadores brasileiros. Se fosse um problema assim, depende só de nós aqui, do PCO e tal, aí já ia ficar complicado. Mas se a gente se considera como um ingrediente, como um elemento, como uma engrenagem de um sistema muito maior, que a gente pode contribuir para colocar em movimento, fantástico. Tudo é possível. Bom, a próxima pergunta da internet diz o seguinte: caso tenha eleição no que vem, se o Bolsonaro ganhar a eleição, como será o Brasil depois disso? Quer dizer, se o Bolsonaro ganhar a eleição, nós vamos ter um Trump com a política da Hillary Clinton, né? Em vez de você ter uma pessoa com um rostinho amigável, defensora da mulher e tal, para arrancar até o osso do trabalhador, você vai ter uma pessoa com cara de dragão, de monstro, arrancando o osso do trabalhador. Você imagina, né? Isso é como fazer a operação cirúrgica sem anestesia. É uma coisa totalmente inviável. É mais fácil... eu acho que, inclusive, os militares consideram isso, que se o Bolsonaro fosse ganhar a eleição, eles deveriam dar o golpe militar, porque o Bolsonaro não se sustentaria como... A próxima pergunta é aqui da... Não, só um detalhe. mesma coisa. O crescimento do Bolsonaro é um sinal da desagregação geral. Não era para ele ter crescido tanto em tão pouco tempo. Inclusive, ele está achando que vai ganhar porque ele começou com aquele discurso de FHC, né? Começou a fazer continência para a bandeira norte-americana e tal, já abandonou toda aquela papagaiada direitista para mostrar que ele é capaz e tal. Bom, próxima pergunta é aqui da plateia. Companheiro Daniel. Boa tarde, Rui. Falando em verme fascista, né? Falando em Bolsonaro, né? O MBL está programando aí dois congressos, né? Você não acha que teria que ter uma reação forte da esquerda para a gente tentar combater esse MBL que já passou dos limites? Que congresso que é esse? Oi? Que congresso que é esse? Parece que vai ser um agora, mês que vem, e o outro em dezembro. Eles vão fazer 2 reuniões. Do MBL? Do MBL. Ou talvez a Uni aí está tomando uma atitude mais drástica para combater o MBL, não sei. Acho que eles estão muito omissos também. E só um comentário a respeito do companheiro militante da Argentina que faleceu, que foi assassinado, na verdade, estava sumido há um mês, né? E foi encontrado o cadáver dele ontem, né? Acho que a gente mereceria fazer um comentário a respeito dele, né? Obrigado. A questão do MBL a gente já falou várias vezes, né? A esquerda não deveria ter tido uma posição tão conciliadora, né? Tão aberta com relação ao MBL. Eu lembro que a gente falou muito tempo atrás que o MBL era uma organização fascista. Daí começa aquele debate acadêmico, né? Nossa, mas não concordo, fascista e tal. Um grupinho fascista que está aí para servir a todos os propósitos da direita imperialista, né? Inclusive essa campanha que eles estão fazendo de cunho moral, né? Alguém falou aqui que eles abandonaram o discurso econômico e passaram para o discurso moral. Isso aí é típica demagogia fascista para
apoiar uma solução de força. Isso aí é muito claro. O problema do MBL é que o pessoal não reage, né? Se tivessem reagido adequadamente desde o primeiro momento, a situação não teria chegado a esse ponto, né? Tem muita gente que acredita que eles têm uma grande popularidade, uma grande militância. Isso é tudo bobagem. Tudo aí funciona na base do dinheiro, e muito dinheiro. Vamos ver se o pessoal agora percebeu que não dá para dar uma colher de chá para essa gente aí. Pode deixar crescer. Bom, por falar em MBL, tem uma pergunta aqui na internet perguntando o que você acha do Caetano Veloso ter processado o MBL por terem chamado ele de pedófilo. O negócio do Caetano Veloso, a gente deve dizer que antes de processar o MBL, antes do processo contra o MBL, a gente deve dizer que o Caetano Veloso está aí aliado com a Globo na regeneração dos coxinhas que fizeram impeachment, né? Ele apareceu apoiando o Bretas no Rio de Janeiro, que é um negócio absurdo. Então não sei se o MBL está atacando ele porque ele está ligado à Globo, e o MBL é mais direitista que a Globo, sei lá. Que eu sei que isso aí não deve deixar confundir o pessoal sobre o posicionamento do Caetano Veloso dentro da situação, né? Caetano Veloso ele está sendo uma cobertura de esquerda aí para a Lava Jato, a política da Globo no Rio de Janeiro, tudo. Isso aí, logicamente, que muita gente vai ficar chateado por falar isso daí, mas assim é aqui que a gente vai fazer. Bom, só antes de passar para mais uma pergunta aqui, também pede para você comentar sobre a ração humana do Dória aqui em São Paulo. A ração humana? É. A melhor resposta foi dada pelo nosso jornal, né? Não tem uma matéria que fala cachorro vira prefeito e quer dar ração para os... A minha opinião é mais ou menos essa. É um caso de... O Dória já faz tempo que é um caso de zoofilia política, né? É horrível, é grotesco. Eu não sei, mas se eu fosse supersticioso ou alguma coisa, eu acharia que é alguma maldição contra a cidade de São Paulo. São Paulo nunca tem administrador bom, né? É uma cidade dominada aí pelas empreiteiras, empresas de ônibus, a máfia do lixo, é dominada por meia dúzia de máfia, são as mais poderosas do Brasil. Toda cidade tem essas máfias, né? Que dominam a política municipal. Agora, em São Paulo, elas são ultrapoderosas. Parece que eles escolhem como administradores pessoas que odeiam tanto a cidade como as pessoas que moram nela. Porque não é possível o que esse povo faz contra a cidade. Bom, a próxima pergunta é aqui da plateia, companheiro Luiz Eugênio. Bom, boa tarde. Também quero saudar o PCO pelo congresso que participei. Saí daqui bem animado, bem empolgado, e com a representação de todos os estados, e a esperança de que essa voz seja levada em todo o canto do país e, quiçá, internacionalmente, para que a gente possa, de fato, corresponder à altura da clareza política que a gente está demonstrando com relação a essa conjuntura. Então, estão de parabéns e espero que, cada vez mais, a gente faça com que esse partido
como única alternativa aí de esquerda para a superação dessas crises, consiga essa quantidade de militância e de base, de atos e de tudo para corresponder à altura, dar uma resposta à altura. Na verdade, é um comentário que eu gostaria de ouvir do companheiro Rui, porque, assim, no começo tinha a política do fora todos, depois veio direta já. Agora estão se apegando, digo no campo da esquerda, estão se apegando nas eleições, né, em 2018, que tudo se demonstra pela dinâmica dos acontecimentos falsas, né? E aí a gente pega pela direita, que vê que não ganha as eleições, porque tem um Lula aí que é uma pedra no sapato. E começa a se agarrar à intervenção militar. Não seria, até para o judiciário, a alternativa do contra o golpe do Volta Dilma, que eu acho que é a única coerência que se tem, e uma saída, talvez, para essa direita, para esse Congresso, para essa esquerda. E aí, diante disso, também não está demorando demais essa esquerda encarar como é essa a nossa única alternativa? Eu acho que o problema da esquerda é que eles têm umas coordenadas que não permitem entender a realidade da situação política. E essas coordenadas partem de objetivos falsos, como, por exemplo, a questão da eleição. A esquerda, ela está lançada aí profundamente na questão eleitoral. Tudo bem, tem eleição, você é um partido, você participa da eleição. Agora, não é isso que nós estamos vendo. O que nós estamos vendo é que toda análise da situação política, toda a formulação de uma política geral é substituída por uma coisa que seria uma mágica, a eleição. Nós chegamos num ponto em que o fetichismo eleitoral chegou num excesso, né? Esse que é o problema. Eu acho que desse ponto de vista, a esquerda tem muita dificuldade de mudar de opinião. Só os acontecimentos é que podem mudar a opinião da esquerda. Se é que isso daí seja também uma questão decisiva, né? O importante é que a gente coloque em movimento forças poderosas dos trabalhadores, não necessariamente a opinião da esquerda. Uma coisa que acontece é o seguinte: nesse momento aqui nós estamos numa espécie de vazio político. A crise está se desenvolvendo, mas não há nenhum acontecimento de maior envergadura. Por exemplo, do ponto de vista da população, o conflito entre o STF e o Aécio Neves é uma briga nas alturas. Ninguém entende direito o que tem a ver isso daí. Daí vem a Globo, fala que estão protegendo o corrupto, o outro fala não sei o quê, mas, digamos assim, não é nada demais, né? Aí o Temer solta o decreto da escravidão, aí tem uma certa polêmica, também não é uma grande polêmica. De um modo geral, o mar tá parado. Não tem grandes lutas operárias, não tem manifestações, os acontecimentos políticos parece que se dão todos lá na estratosfera, então está tudo calmo. Mas a situação do país, ela é uma situação, na realidade, potencialmente muito explosiva. Se alguma coisa acontecer aí fora de lugar,
isso aqui pode provocar uma situação, uma mudança radical na situação, tem que ver. E pode vir dos lugares mais inesperados. Pode acontecer que você tenha uma greve e um enfrentamento com a polícia, pode ser uma operação policial numa favela do Rio de Janeiro, pode ser uma crise num setor aí, pode vir de qualquer lugar. E aí começa uma mudança na situação. Então nós temos que esperar, tem que ter paciência, né? Nós temos que discutir, mostrar a perspectiva, mas nós temos que esperar que essa mudança se produza. A política não é aquilo que a gente quer que seja, né? A ação política ela é uma coisa relativamente limitada, a ação de indivíduos e partidos, inclusive de partidos. Depende muito de acontecimentos que coloquem em movimento as amplas massas. Você pode querer, mas não quer dizer que vai acontecer nada disso. Então nós temos que ter um pouco de paciência, esperar, observar, ver onde é que aparecem aquelas oportunidades em que você pode ter uma ação construtiva, que impulsione, que organize, que faça a coisa dar um passo adiante e tal. Próxima pergunta. Pergunta geral sobre... Pergunta seguinte: democracia do proletariado é um termo melhor, já que hoje a democracia burguesa é uma ditadura burguesa? Como é que é? Não entendi. A pessoa pergunta o seguinte: se democracia do proletariado é um termo melhor de se usar, já que hoje a democracia burguesa é uma ditadura burguesa? Usar o termo democracia Democracia do proletariado. em vez de ditadura do proletariado. Eu pessoalmente prefiro ditadura do proletariado, né? Eu acho que isso daí é uma adaptação à mentalidade capitalista, né? Quando você fala ditadura do proletariado, significa o seguinte, que a hora que a burguesia levantar a cabeça, nós vamos abaixar a cabeça na pancada. É isso que significa a ditadura do proletariado. Significa que não adianta a burguesia querer, como eles fizeram na Venezuela, sair na rua, queimar pessoas vivas e tal, que o pessoal não vai ceder. É isso que significa. A Venezuela, que todo mundo fala que é uma ditadura, não é uma ditadura. E muito menos uma ditadura do proletariado. Fosse isso daí, esse pessoal já estava na cadeia há muito tempo, esses que organizaram essas manifestações. Os que sabotaram a economia da Venezuela. Não, eu acho que a gente não deve disfarçar o negócio. A única coisa que a gente deve explicar, para que não fique confuso para todo mundo, é o seguinte. Uma ditadura do proletariado é o resultado necessário de uma revolução do proletariado. Não é uma coisa que alguém vai implantar de maneira artificial. Por exemplo, vai ganhar a eleição e implantar uma ditadura. Qual que é o sentido disso? Essa seria uma coisa absurda. Se há uma revolução, uma tendência à guerra civil. Se há guerra civil, você tem que usar da força contra os inimigos da classe operária do povo, uma coisa óbvia, né? Se não parece também que nós somos favoráveis, em todas as situações, em todos os momentos, a estabelecer qualquer tipo de ditadura por amor à ditadura, que é uma coisa meio absurda. Próxima pergunta é a seguinte: quais os rumos do PCO com as novas regras eleitorais? Não, essa regra eleitoral não muda o rumo do PCO, né? Primeiro que elas nunca foram boas. Segundo que elas mudam todas as eleições, só que o pessoal não percebe isso daí. Toda eleição tem uma regra nova. Eu já nem me lembro mais quais são as regras de tanto que elas mudaram. Eu já nem sei se eles acabaram proibindo as coligações. Antes você podia fazer coligação se fosse para prefeito, mas não podia fazer coligação se fosse para vereador. É uma coisa, uma manipulação escancarada, vergonhosa, safada, que o pessoal nunca denuncia porque eles querem se eleger a todo custo, né? E termina do jeito que a gente viu.
O PT elegeu o presidente da República, mas não consegue eleger o Congresso Nacional. Chega na hora de votar no Congresso Nacional. Se o presidente da República vai ser derrubado ou não, o cara tem, sei lá, menos de 100 votos. Né? Era o caso de pensar isso daí também. As regras são ruins, mas elas sempre são ruins. Vamos ver também o que vai acontecer, porque tudo é incerto, né? Nesse momento. Bom, uma consideração e uma pergunta aqui. Recentemente, vimos o Mark Zuckerberg, que é o CEO do Facebook, declarando que houve manipulação nas postagens do site para influenciar a eleição do presidente Trump. No Brasil, antes do golpe, percebemos muito serviço de contra-informação, como, por exemplo, com publicações mostrando o prédio da Exalc como sendo a casa do filho do Lula. Ou que este teria comprado a Fazenda Paraíso, ou mesmo que era o próprio dono da Friboi. Hoje, pesquisando no YouTube sobre Lula, dos 10 vídeos mais vistos, 8 são contra o presidente. Em se pesquisando sobre o Bolsonaro, dos 10 vídeos mais vistos, todos falam da suposta virtude do militar. A pessoa gostaria de saber como se opor à onda difamatória e mentirosa que opera na internet, inclusive através de agentes internacionais do imperialismo. É preciso criar o próprio sistema de comunicação. Porque essa onda difamatória aí pode parecer uma novidade, mas isso daí existe desde de que existe política no mundo e classes sociais, né? Só que é preciso acreditar demais na bondade da democracia para achar que isso daí só está acontecendo agora. Depois, a difamação maior na eleição norte-americana não foi a favor do Trump, foi contra ele. Que toda a imprensa norte-americana, os grandes órgãos, se unificaram contra ele, né? New York Times, Washington Post, todos. CNN. Deve ter a ver com a questão da Catalunha, né? Mas ela pergunta qual deveria ser a ação ou a proposta da esquerda portuguesa na década de 70 em relação à independência das colônias africanas. Como é que é? Não entendi nada. Qual deveria ser a ação? O que tem a Catalunha a ver com isso? Não, acho que, não sei, é o problema da independência, etc. Eu imagino que tenha, por isso que tenha aparecido essa pergunta aqui. Qual deveria ser a ação ou proposta da esquerda portuguesa na década de 70 em relação à independência das colônias africanas? Para que eu saiba, a esquerda portuguesa foi a favor da independência das colônias. A Revolução Portuguesa começou em grande medida por causa da existência das colônias. Os soldados não queriam mais defender o Império Português. E na Catalunha, nós temos uma situação de ditadura. O governo espanhol decretou intervenção no governo da Catalunha e tudo normal. É um bom exemplo para ver o negócio do PT. Na hora que eles decidirem que não vai ter eleição, pega uma lei, não sei o quê, a imprensa toda apoia, papapá, e o Lula estuprou não sei a quem, papapá, tá fora. É isso aí. Acreditar nesse joguinho barato aí. Você vê que eles passaram por cima da vontade de toda uma população e a imprensa transformou isso aí num negócio normal. Ocuparam lá, derrubaram o governo, interditaram o parlamento catalão. Vão chamar novas eleições a revelia do parlamento catalão, porque eles não gostam de quem está no governo. Como é que vai ser essa eleição? Nós vamos ver. Bom, aqui tem duas perguntas sobre a esquerda para encerrar, porque hoje a gente conseguiu, pelo menos, fazer a maior parte das Fechar com chave de ouro? É. Bom, o que falar da candidatura do Boulos a presidente da República? Eu tinha isso daqui como tema, eu falei, não vou falar nada, porque eu não vi nenhuma declaração do Boulos. É uma fofoca, né?
É um balão de ensaio. Lançaram aí para ver se o pessoal gosta da ideia, para prosseguir com a campanha, né? Embora eu ache que isso aí seja plausível, né? Eu acho que, na realidade, mostra que a alienação política da esquerda é total. Você tem um país que teve um golpe de Estado, praticamente está colocado sob estado de sítio, está ameaçado pelos militares de intervenção militar, de golpe militar. E o que mais você tem é candidato. Você tem o Ciro Gomes, o Boulos. Bom, Lula é mais normal, mas também é um candidato. Só está faltando... Agora precisa ver os outros partidos que eles vão lançar como candidato. Lança tudo como candidato. É como se não... É um estado, assim, de loucura, né? Isso aí me lembra uma passagem da história que é a seguinte, que... depois da Revolução de 30, depois da Constituinte, o Getúlio Vargas chamou eleições. Aí ele mesmo lançou um candidato, que era aquele escritor paraibano, José Américo de Almeida. Aí ficou a maior discussão sobre quem que ia eleger e tal. Aí no meio do caminho ele veio, deu um golpe de Estado, não teve eleição, e tomou o poder, pronto. E enquanto os trouxas ficaram discutindo lá quem era o melhor candidato, ele estava organizando para dar um golpe de Estado junto com as Forças Armadas. A gente precisa prestar atenção para não ficar na mesma situação idiota, né? Fala o seguinte, o Zé Maria, a Conlutas e o PSTU estão chamando greve para o dia 28. Até onde vai a loucura da esquerda pequeno-burguesa? Mas estão chamando greve o quê? Eles estão chamando a greve? Eles estão chamando greve, pelo que a gente viu, parece que é uma paralisação geral. Eles estão chamando, fizeram um congresso e estão chamando uma paralisação geral para o dia 28. Como assim? Foi decidido pelo Congresso da Conlutas? É. Sem acordo com os outros sindicatos? Aparentemente, sim. Alguém nossa organização pode constatar, nem CUT, nem Força Sindical, nem UGT, nem CTV falaram nada. Só isso. 28 de outubro? De novembro. Hoje é dia 21, daqui uma semana. Não, acho que é novembro. Ah, aí já é mais... né? Dá mais tempo de convencer todo mundo. Já... Eu não sei o que dizer disso daí, né? É muita loucura, eu acho. Mas mostra uma situação de... vou dizer para vocês o seguinte. O partido do PSTU na Argentina, que a origem do PSTU é da Argentina, né? O partido do PSTU na Argentina, numa época, era um partido muito grande. Aí eles começaram a se enfiar nessas maluquices políticas deles, que nem agora, de fora todo, não tem golpe, essa coisa toda. E num dado momento eles reuniram um congresso e falaram que a insurreição armada na Argentina estava na ordem do dia. E aí começaram a discutir seriamente a insurreição armada na Argentina. A situação política, se eu não me engano, era de refluxo. Mas eles criaram dentro do partido o maior clima com isso daí. Discutiram que tinha que comprar armas, que tinha que fazer não sei o quê, que tinha que fazer não sei o que lá. Aí o tempo foi passando, ninguém comprava nenhuma arma, ninguém fazia nenhuma insurreição, não acontecia nada. E aí o partido espatifou em 40 mil pedaços. Eu acho que isso daí é um experiente de gente desesperada, né? Vamos acompanhar para ver, né? Dessas coisas surpreendentes da política. Nós, da Causa Operária TV, queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir, é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição
e contribuir com o quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.